Então tá bom. Chegamos no capítulo 16 de Lucas. Essa é uma das parábolas que tem muita controvérsia, cara, no meio teológico. Eu confesso que na época da minha conversão era uma parábola que eu tinha muita dificuldade de entender. E uma vez eu vi um pastor pregando essa parábola e eu fiquei assim meio boquiaberto na internet, porque ele meio que estava defendendo a gente ter práticas ilícitas para receber ganhos ilícitos para poder promover o reino de Deus. Porque nessa parábola parece que está sendo elogiado uma atitude ilícita, mas na verdade não está sendo elogiada uma atitude ilícita. Ele recebeu um elogio não por ele estar cometendo um ato errado, mas pela, vamos dizer assim, pela astutícia dele, pela sagacidade dele de resolver um problema. E a gente vai entrar aqui na parábola. Eu não sei como é que está aí na Bíblia de vocês, aqui na minha está como administrador infiel. E chegamos nela. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Era muito comum. E o patrão acabava nem sabendo os detalhes de como que o administrador estava administrando os negócios dele. Mas só que um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele, os recursos dele. Então, esse senhor chamou o administrador e lhe disse: o que é isso que eu ouço ao seu respeito? Agora eu quero que você preste conta da sua administração, porque você não vai mais ser meu administrador. Eu estou te demitindo. E aí, o administrador precisou tomar uma atitude de precaução contra o futuro dele. Ele falou: caramba, eu estou sendo demitido, eu estou sendo desligado da empresa. E agora? Agora eu preciso me precaver. E aí o texto continua. O administrador então se pôs a pensar: o que eu faria agora que eu estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra eu não posso, a gente não sabe por quê, mas ele diz que ele não tem condições. De mendigar eu tenho vergonha. Eu já sei o que eu vou fazer quando eu for demitido, para que as pessoas me recebam em suas casas. Eu já sei como que eu vou preparar o meu futuro. E tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, ele perguntou ao primeiro: o que vai acontecer aqui? Esse administrador, a lei de Moisés, ela não permitia a gente emprestar juros, mas não é um empréstimo inocente. Vê se vocês vão me entender bem. Vamos supor, Gilberto, ele está com um problema de saúde na família. E ele fala: eu preciso de 10 mil emprestado. E aí eu vejo uma oportunidade de ganhar uma grana em cima de Gilberto. Gilberto nessa condição. Beleza, vou te emprestar 10 mil, teu parente precisa, senão morre, né? Mas eu quero 15. Isso, pela lei de Moisés, era proibido. Mas agora Gilberto chega pra gente: quero 10 mil emprestado para eu botar no meu negócio. E no mínimo, esses 10 mil vai me render 5. Então tá bom, Gilberto, eu vou te emprestar 10 aqui. Desses 5, então só me dá 2 aí de juros. Desses 5 mil me dá 2. Não tem problema. Agora vamos supor, Rose perder na casa dela no sufoco, a mesma coisa. Vou te emprestar, mas eu quero um tal valor alto. Ou então o seguinte: eu vou te emprestar, mas eu quero a metade da sua casa. A lei proibia isso. Agora, se fosse para poder repartir lucros, não teria problema. E o que esse administrador estava fazendo para o patrão dele? Ele estava colocando lucros exorbitantes. Lucros acima do que era convencional, do que seria talvez aceitável. E o administrador, começou a chamar, versículo 5. Os devedores do seu patrão perguntou primeiro: quanto que você deve ao meu patrão? E esse patrão ele nem sabia de quais são os valores dessas promissórias. Aí chamou o Leozinho. Aí o Leozinho responde: 100 barris de azeite. Aí o administrador falou para o Leozinho: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreve 50. Imagina a moral que esse administrador pegou com o Leozinho. Leozinho, tinha que pagar 100 ao patrão. Agora eu vou ter que pagar só a metade, só 50. Que administrador gente boa. Aí o 7. Depois perguntou o outro: quanto que você deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. E o administrador lhe disse: pegue e escreva 80. E aí é que o bicho pega no 8, porque diz que o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Então é como se fosse tipo assim, Jesus, Deus concordando com a esperteza.
Mas não é esse o entendimento. E aí ele diz, sabe por quê? Os filhos do mundo, eles são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Sabe o que Jesus está falando? Os filhos do mundo, eles preparam melhor o seu futuro do que os filhos da luz. Irmãos, a parábola do administrador infiel. Na da Hillary está mordomo. Tem mais alguém que está mordomo? Meu pai. Eu, particularmente, eu gosto muito desse exemplo de mordomia. Sabe por quê? Jesus está ilustrando para a gente. Cada um de nós somos mordomos do Senhor. Todos os recursos que nós temos, os bens, o dinheiro que está no banco poupado, os nossos negócios, nada pertence a gente, tudo pertence ao Senhor. Naquele grande dia, a gente vai prestar conta de real por real, centavo por centavo ao Senhor. E o que Jesus está elogiando aqui, sabe por quê? O filho do mundo, diante de uma dificuldade, ele preparou o seu futuro. Ele foi prudente, ele foi esperto. Mas vocês que são os filhos da luz, vocês estão sonolentos nesse sentido. E ele vai ampliando. Aí ele diz, olha só, eu recomendo a vocês, usem as riquezas injustas. E o que Jesus está dizendo aqui é que nem toda riqueza é adquirida de forma injusta não, tá? A gente pode adquirir riqueza de forma lícita. Mas tem traduções, versões que dizem o dinheiro desse mundo, a moeda desse mundo, sabe? O dinheiro iníquo, para fazer amigos. Use essa riqueza para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Lembra aquela parábola que a gente passou? Jesus falando, quando preparar os banquetes, as festas, não chama quem tem dinheiro, não. Não chama as pessoas famosinhas da sociedade, não. Chama os pobres. Chama aqueles que não têm condição de retribuir vocês. Porque vocês vão estar juntando tesouros no céu. E ele está falando, olha só, de repente são esses que vão receber vocês na eternidade. Porque quem faz aos pequeninos, faz ao próprio Deus. Lembra aquela conversa? Mas Jesus, quando que eu lhe dei de comer? Quando que eu matei sua sede? Quando que eu te vesti? Quando você fez um daqueles que precisavam, você fez isso comigo. Quando você matou a sede daquele que tinha sede, você matou a minha sede. Você fez bem a mim. Quando você vestiu aquele que estava nu, foi a mim que você vestiu. E ele continua dizendo, sabe por quê? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. É princípio, é caráter. Aquele que é uma pessoa honesta nos pequenos negócios, ele é uma pessoa honesta nos grandes negócios. Mas quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem vai me confiar as verdadeiras riquezas? Se vocês estão se perdendo com o dinheiro desse mundo, se a moeda desse mundo tem sido um baita atrativo para vocês, como que eu vou lhes confiar as coisas eternas, as coisas celestiais? Se vocês são fiéis, se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Isso é forte, tá? O que vai vir aqui agora. Porque irá odiar. E não são textos populares. Porque irá odiar um e amar o outro. Ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Jesus está falando, aquele que me segue, ele precisa se posicionar. Ele precisa logo entender se a confiança dele está em mim ou está nas riquezas. Jesus falou aqui sobre o banquete no capítulo 14, nós vimos. Eu preparei um banquete para vocês. Isso é o Pai falando. E esse banquete, a mesa posta em Jesus, é a promessa. Quem tem sede, venha beber em mim. Quem tem fome, venha comer de mim. Mas aí ele falou, lembra que ele falou ali atrás? Olha, eu comprei uma terra, eu não tenho come para banquete, não. Olha, eu comprei uns gados, eu preciso lá ver meu gado, não tem come, não. Olha, eu acabei de casar, não tem come, não. É isso que o Senhor Jesus está falando. Ele falou, vocês estão muito distraídos com as coisas dessa vida. E ele falou, não diga que vocês acham, porque eles achavam que estavam amando a Deus, tá? Mas o que o Senhor está falando aqui é que eles estão odiando ao Senhor. Porque o Senhor, olha como é que o texto continua. Os fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. As historinhas que Jesus está contando, que coisa maluca, quem vai dar crédito a isso? Mas Jesus lhes disse, vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E sabe o que Jesus está falando?
Na época dos fariseus já tinha teologia da prosperidade, tá? Para eles, ser muito rico, mostrar que eu tenho muito, evolução é o favor de Deus. O pobre é o rejeitado por Deus. E eu que estou conseguindo construir muita coisa, juntar muita grana, isso é o favor de Deus. E eles usavam isso na sociedade na época. Não, aqui nós estamos com muito favor de Deus. Olha o quanto que a nossa semeadura está rendendo. Aqui, ó, tá vendo? E Jesus está falando, olha só, isso que vocês estão ostentando diante dos homens, isso para mim é abominação. Sabe por quê? Eu conheço o coração de vocês. O coração de vocês não está no Senhor. O coração de vocês está em vocês. O coração de vocês está nos projetos dessa terra, está nas riquezas dessa terra. E ele fala, aquilo que é elevado entre os homens, isso está se tornando abominação diante de mim. Porque eu conheço a intenção de vocês. E ele continua, a lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo o evangelho vem sendo anunciado, o evangelho do reino de Deus. E é a pregação predileta do Senhor Jesus. É o reino de Deus. Vem sendo anunciado. E todos se esforçam para entrar nele. E aqui eu anotei o seguinte, discipulado verdadeiro é refletido não pela quantidade do que alguém recebe, mas pelo modo como a pessoa utiliza o que recebe. Não tem como ter a dois senhores. E sabe o que é muito interessante Jesus falando isso? Ele está explicando, vocês nunca serão senhores de nada. Vocês sempre são servos, vocês sempre são escravos. E o escravo, ele está sempre a serviço do seu senhor. Se você não tiver a serviço de Deus, você está a serviço das riquezas. Aquilo que a riqueza gera de liberdade é uma falsa liberdade. Na verdade, você está na colina das riquezas. Ela está te massacrando. Ela está te prometendo aquilo que ela nunca vai te entregar. Somente Deus tem aquilo que todos os homens tanto almejam. Irmãos, se dinheiro fosse solução dos problemas, não era para a gente ver na Europa com tanta dificuldade. Guerras, suicídios, uma maluquice só. Países ricos, pô. Cheio de tristeza, cheio de depressão, cheio de tudo. E não é a resposta. E o que ele está dizendo, que é o seguinte aqui nesse versículo 16, que todos os que querem têm imprensa em entrar nele. Todos que percebem o valor que tem o Evangelho e o Reino de Deus, eles querem se apressar para entrar nele. Mas ele vai e diz, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Jesus está falando, a lei está diante de vocês, eu sou o cumprimento da lei. E a gente está pegando a reta aqui para poder terminar. E aí Jesus está trazendo uma outra perspectiva da lei. E ele está falando, olha só, observem bem o que é a lei, o que é a vontade de Deus. Ele está dizendo, ó, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Sabe por quê? Deus não criou o casal para que houvesse divórcio. Deus criou o casamento para que ele fosse contínuo, para que ele não terminasse. Mas lá em Deuteronômio a gente viu que por causa da dureza do coração do homem, Deus permitiu o divórcio. Vocês acreditam que na tradição dos rabinos na época de Jesus, se eu chegasse em casa, um exemplo, nós os homens chegássemos em casa, meu pai chegou em casa, isso não é brincadeira não, tá? Tia Marlene queimou o arroz, ele já estava permitido, pelos escritos rabínicos, de repudiar a tia Marlene e terminar com ela. Se ela queimou o arroz, a gente pensa brincadeira, foram ler a tradição rabínica e estava dizendo lá, a mulher que deixa queimar um alimento já é motivo suficiente para ela poder ser abandonada. Uma outra que não é brincadeira, tá? Isso está lá nos escritos rabínicos. Se você saiu e encontrou uma mulher mais bonita do que a sua, você pode abandonar a sua mulher e casar com a outra mais bonita que você encontrou. Loucura! E Jesus está falando para eles, olha só, o que vocês fizeram com a lei? Vocês transformaram ela a seu bel prazer. Vocês pegaram a lei para legitimar o pecado de vocês. Vocês são duros com relação às riquezas. Vocês são duros em relação a mim. Seguindo, entramos na reta final. Irmãos, para quem não acredita, né, em vida após a morte, eu gosto de encarar essa parte do capítulo 16. Jesus deu uma descortinada no que acontece após a nossa morte. E vamos imaginar que agora, essa aqui é a casa do rico, tá? Essa aqui é a casa do rico e Lázaro está ali fora sentado, à porta da nossa casa. E é essa ilustração, é essa parábola que Jesus está trazendo para a gente. Ora, havia certo homem rico
que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. A gente já tem um detalhe, que o linho era finíssimo, e a cor púrpura, ela era extraída de uma ostra, eu esqueci o nome, não sei se era cortex, o nome desse pigmento. Enfim, era um tecido caríssimo. E ele diz, olha só, o homem se vestia de púrpura, linho finíssimo, e se alegrava todos os dias com grande ostentação. Esse homem não precisava de nada, inclusive nem de Deus. Por quê? E vamos prestar atenção, tá? Em nenhum momento a riqueza está sendo condenada. O que está sendo condenado são as prioridades. Esse homem não tinha preço pelo Senhor, não tinha preço pela palavra de Deus, não tinha preço pelos ensinamentos, pela presença de Deus. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Irmãos, olha a condição. Vamos começar a tentar imaginar juntos? Uma pessoa agora, nessa condição, deitada aqui na frente, cheia de feridas, ela está desejando comer migalhas. Se ela está desejando, isso significa que ela não come. Com fome, e os cães vindo ali lambendo ela. Olha a cena que Jesus está usando. 22. E aconteceu que o mendigo morreu. E foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Já vemos aqui um grande contraste. A morte chegou para ambos, né, meus irmãos? Tanto para o rico, quanto para o mendigo. Tanto para aquele que ostentava todos os dias e se alegrava todos os dias com grande ostentação, quanto para aquele que não tinha nada. A morte chegou. A gente já começa a perceber que o pobre foi levado para um estado de alegria. Porque o texto diz que ele foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E ali tem muito significado. O pai Abraão, o pai daquele povo, o pai dos hebreus, o pai dos judeus. E morre o rico e foi sepultado. Mas até aqui a gente não teve algo assim mais aprofundado a respeito da religião de ambos, do que criam. Mas uma coisa a gente está vendo aqui. O mendigo cria no Senhor. Ele tinha fé em Deus para a sua salvação. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Está percebendo? Que aquele que negou, ele agora está vislumbrando aqueles que aceitaram, aqueles que se submeteram a Deus. E o 24, então gritando disse, pai Abraão, agora esse rico teve um lampejo de piedade, pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Mas está percebendo como é que está o coração dele para Lázaro ainda? Ele está achando que Lázaro lá é um serviçal. É alguém que vai... Já está sendo invertida toda a lógica do mundo. Lembra a respeito dos últimos? Que seriam os primeiros. E os primeiros se tornariam os últimos. O rico achando que era o primeiro. O Lázaro, dependente do Senhor, achando que era o último e foi feito primeiro. Acabamos de passar por isso, lembra Jesus falando? Quando vocês chegarem numa festa de casamento, não se assente nos principais lugares. Vai lá para o final. Para que não aconteça de você tomar o primeiro lugar e alguém fale, levanta e você é para o último. Mas se assenta no último lugar. Para que alguém te mande você se levantar e fala, amigo, vem aqui para os primeiros lugares. E no inferno ele está em tormento. Mas Abraão disse, filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a vida. Enquanto Lázaro só teve males. Meu filho, você teve Deus sendo pregado para você. Vamos trazer para o nosso... Você teve Jesus sendo pregado. E eu quero falar uma coisa para vocês com muita humildade, tá? Nós estivemos nessa conferência lá no Rio, lá em Niterói, 3 dias. E eu quero falar algo para vocês do fundo do meu coração com muita humildade. Eu quero frisar isso. O que vocês têm visto eu ensinar aqui, o que Marcos tem ensinado, o que Roger já começou a ensinar, nos ajudar também, irmãos, não é nada diferente do que os profetas de fora, não. De verdade, podem acreditar e honrar o que vocês estão ouvindo aqui nesta igreja local. O que os homens estão pregando lá fora, se debruçando na palavra de Deus, pregando fielmente a palavra de Deus, é o que a gente está estudando.
É o que a gente está aprendendo com o Senhor aqui. De verdade mesmo. Sabe o que significa Lázaro? Em Eleazar hebraico, Deus socorreu. O nome Lázaro. Aquele que ninguém socorreu, Deus veio e socorreu. Mas ele falou, mas Lázaro só teve males. Agora, porém, está consolado aqui. Você está em tormentos. Porque você negou o banquete, cara. Lembra? O evangelho te foi ensinado às terças. O evangelho te era ensinado aos domingos. Eu te convidei a me procurar todos os dias. A minha palavra está acessível a você. Você pode orar a qualquer momento e me buscar. Mas você não me buscou. Tudo que você queria, você recebeu nessa vida. Não era riquezas que você queria. Não era prosperar. Não era aumentar o teu saldo bancário. Não era ampliar os teus negócios. Você recebeu tudo em vida. Agora Lázaro está aqui consolado. Ele se fez humilde, ele se fez pobre. Bem-aventurados os pobres, lembra? Não é os ricos, bem-aventurados os pobres, os mansos, os humildes de coração. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, e nem os de lá passar para cá. Está compreendendo, irmãos? Aqui é a hora. Hoje é o grande dia. Todo dia é a grande oportunidade. E eu quero falar uma coisa para vocês que estavam conversando com lá hoje. Às vezes parece que Jesus era um durão. Por isso que Jesus terminou sem ninguém. Até os 12 meteram o pé. Um vendeu ele, Pedro, que era amigão, traiu, e os outros 10, vazaram. Porque, não, irmãos, é graça. Jesus está tentando consertar diariamente um pecador que está inclinado às coisas desse mundo. E ele está alertando, eu sou a verdadeira prosperidade. Eu sou a verdadeira esperança, eu sou a verdadeira paz, eu sou a verdadeira alegria. Tudo que vocês precisam está em mim. Aprendam a encontrar contentamento em mim. Por que vocês querem sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais? E era o problema do rico. E é o problema das riquezas. Porque ela nunca deixa ninguém satisfeito. A pessoa chega no primeiro milhão, ela quer o segundo. Ela chegou no segundo, eu posso dobrar, eu posso fazer 4. Se eu fiz 4, eu vou para 8. Se eu fiz 8, eu faço 10, eu faço 15. Antônio Hermílio de Moraes, quando ele era o homem mais rico do Brasil e um dos homens mais ricos do mundo, ele falou, se eu soubesse para onde que tudo isso ia me levar, eu não teria essa riqueza toda. Ele falou, eu montei um império. Pode pegar essa entrevista no Google. Antônio Hermílio de Moraes falando a respeito de riqueza. Concorda, pai? Ele falou, se eu soubesse o império que eu estava montando, eu não teria montado. Eu sou escravo desse império. Eu estou com 80 e poucos anos de vida, eu não usufruo. A mente não para. E as pessoas acham que às vezes o Antônio Hermílio de Moraes está lá em Cancún. O corpo dele está em Cancún, talvez, em cima de uma boia. Mas a cabeça dele está em tal lugar, está em tal negócio, está naquilo. Os filhos dele virou ruína. Quantos casos de família que a riqueza vira ruína, irmão? Nós tivemos em Campos um. Eu lembro que foi recente da nossa mudança do Rio para cá. Um pai taxista, não sei se o Rafael eles vão lembrar disso. Ele tinha uma frota de táxi em Campos. O filho armou de matar o pai em Campos para poder herdar a guerra de família. Eu lembro que isso foi logo depois da minha mudança do Rio para cá. Teve um negócio desse. Entendeu? E a gente está correndo atrás de riqueza, riqueza, riqueza. É o que a maioria das pessoas querem, inclusive no meio religioso, irmãos. E caminhando para a gente encerrar. Então o rico disse, pai, eu peço que mande Lázaro, então, a minha casa paterna. Está compreendendo que o rico, mesmo em tormento, não ampliou? Ele está pensando só nos deles ainda. Porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Agora ele queria que Lázaro fosse lá. Falar, o irmão de vocês, o ricão, morreu. Está no tormento. Tudo que ele tinha, ele recebeu nessa vida. Mas aí Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas. Que eles ouçam Moisés e os profetas. Eles têm lá toda a Bíblia na mão deles. Mas ele insistiu, não, pai. É mais ou menos, a Bíblia não é suficiente, não. Se alguém dentre os mortos for até eles, eles vão se arrepender. Mas Abraão, porém, lhe respondeu, se eles não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. É claro que aqui é Lázaro, mas apontando para Cristo. Ele está falando, olha só, eles têm um Antigo Testamento lá. O Antigo Testamento está se cumprindo na frente deles. Jesus está lá. O banquete está posto. Chegou o reino de Deus, chegou o Evangelho. E, irmãos,
Jesus ressuscitou para vocês? Amém? Amém? Vocês creem nisso? Que ele ressuscitou ao terceiro dia? A grande maioria está crendo nisso? Ou está rejeitando essa ressurreição? Rejeitando. É disso que está falando a parábola. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, eles não se deixarão convencer. Vamos pegar de modo ampliado o povo judeu? Está até hoje lá esperando o Messias. Para eles, Jesus é uma balela. Inclusive, eles têm muitos têm até raiva quando tu começa a falar de Jesus com eles. Eu queria deixar umas perguntas aqui para a gente. Primeira coisa, para a gente poder aplicar e terminar, meus irmãos. Eu não quero que vocês esqueçam disso de verdade. Há uma graça imensa em Jesus. Em Cristo sempre há chance, sempre há oportunidade. Sabe o que Jesus faz com a gente? Quando Ele nos reúne, nos revela a sua palavra. É graça. Ele está falando, eu estou chamando a atenção de vocês. Sabe por quê? O rico estava esperando a morte dele. Talvez se ele soubesse o dia da morte, ele teria se preparado. Deixa eu usufruir até onde der. Amanhã eu morro? Não, agora eu busco. Ela chegou repentina. O Evangelho é Cristo. É a vida com Cristo e é a vida para Cristo. Vocês estão conseguindo perceber que da forma que a gente está estudando a Bíblia, olha o tamanho da profundidade que significa seguir Jesus Cristo? E eu queria fazer uma provocação a vocês. Sabe por quê? De todos que estão aqui agora, não tem ninguém cru de Evangelho. Não tem ninguém aqui cru a respeito da palavra de Deus. Irmãos, de verdade, sabia que é bem possível que tudo que talvez a gente ouviu sobre Jesus, a maior parte da nossa vida, estava errado? Principalmente se for um Jesus pincelado uma partezinha aqui, pincelado uma partezinha aqui, pega uma partezinha ali. E eu quero falar para vocês que tudo isso bate aqui primeiro, de verdade. Eu fico refletindo sobre minha vida. E aí fica a grande pergunta. Será se realmente nós amamos Jesus? Ou nós amamos um Jesus que nós projetamos? Eu quero um Jesus assim. E é esse Jesus que nós amamos. E aí desse Jesus eu gosto. É que eu não sei se está aqui, no final eu vou ler para vocês uma frase da Cláudia Raia. Outra coisa, eu tinha muito isso comigo, e sou bem sincero em falar sobre isso. Muitas vezes quando vinham essas perguntas, essas mensagens, eu ficava assim, poxa, mas por que ele está falando isso? Por que ele está questionando isso? Ficava o coração inclinado a rejeitar. A gente precisa dizer que nem aqueles crentes de Bereia. O que vem do homem, rejeite mesmo, tá, meus irmãos? Mas cuidado para a gente não ser pego rejeitando aquilo que vem do Senhor. Porque quando a gente está rejeitando, não a palavra do homem, mas a palavra de Deus através do homem, a gente está rejeitando a palavra de Deus. Lembra o que o povo de Israel fez com os profetas? No Antigo Testamento? Rejeitaram um por um, mataram um por um. E o ministério do profeta não era falar de futuro. Nós fizemos uma exposição de todos os profetas menores. Todos os profetas menores. Mais de 95% do conteúdo profético é sobre o dia a dia, sobre o presente, o hoje. 5% é conteúdo futuro. Porque é muito interessante. Eu também era assim. Profeta é aquele que fala do futuro, é aquele que profetiza, fala do não. Por que o profeta era rejeitado? Porque é ferido daqui, né? Ele era aquele que vinha, ó, e metia o dedo na ferida. Aí a gente pensa, mas o profeta está acima do Senhor? Não. Deus vai lá na ferida do profeta e mete o dedo na ferida dele. Olha a frase dela, ela dando uma entrevista para uma revista, essa entrevista lá no site da UOL. Eu sou budista, mas sou ecumênica. Amo Nossa Senhora de Fátima, ó, sou budista, ecumênica, aí veio aqui ao catolicismo. Amo Nossa Senhora de Fátima, sou completamente apaixonada por ela e devota. Adoro o candomblé, adoro Umbanda e adoro o espiritismo. Amo Jesus, que é capricorniano. Olha que salada mista. Olha que loucura. O que está a religião dos homens aí fora. E nós precisamos nos perguntar sinceramente se a nossa oração não está dividida. Agora, vamos ser sinceros. Ela só ama Jesus porque ela não conhece Jesus. Se ela conhecesse essa pregação que a gente está conhecendo a funda de Jesus, eu tenho certeza, porque ela aqui, não, aí não tem como eu amar Jesus. Ela ama Jesus porque para ela Jesus é horóscopo. Jesus compra a revistinha e fica lá para ver o horóscopo dele no dia. Vamos ver o que o horóscopo fala para mim para o dia de hoje, se eu estou com sorte ou se eu estou com azar. Esse é o retrato do que está aí fora. Essa loucura. E a grande pergunta, tá, irmãos? A gente ouve direto. Você aceita Jesus? Eu queria falar com vocês que não é por essa perspectiva, essa pergunta está errada. Jesus não é aquele que está andando por aí digno de aceitação.
Ele é Deus. Ele não precisa que ninguém o aceite, porque ele é Senhor. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Sabe o que é a grande pergunta? É se nós nos submetemos a Jesus como Salvador e Senhor. Existe uma frase de um pastor alemão que ele diz o seguinte, que inclusive ele viveu na Segunda Guerra Mundial, nazismo, e ele foi morto pelo nazismo, tá? Ele foi perseguido porque ele bateu de frente contra os princípios errados. Ele falou o seguinte: chamar Jesus de Salvador não vai nos custar nada. Por quê? Jesus já pagou o alto preço. Mas chamar Jesus de Senhor vai nos custar tudo. Tudo. Se submeter a Jesus como Senhor é perguntar a Jesus se realmente Ele é Senhor das nossas vidas, se realmente nós estamos nos submetendo tudo da nossa vida, se tudo está tendo o crivo dele. Amém, meus irmãos? Mas não esqueçam isso, por favor, tá? Tem muita graça, sabe? A graça não é só aquela que veio nos salvar, não. A graça salvífica que a gente chama. Existe uma graça abundante. E o que é a graça? É aquela que está nos ajudando todos os dias, sabe? É ela que está nos sustentando de verdade. Não é o nosso dinheiro, não é a nossa riqueza, sabe? Isso é bênção. Quando é adquirido de forma justa, sabe? A saúde que Deus nos dá, a oportunidade que Deus nos dá de conquistar, sabe? Mas a verdadeira riqueza é ter o Senhor. Sabe qual é o verdadeiro sucesso? É estar com o nome anotado no livro da vida. Esse é o grande sucesso. É o grande sucesso. E qual é o grande fracasso da vida de um homem? É não andar com o Senhor. É andar com tudo que não é o Senhor. Ou querer dividir. E aí lembra que ele alertou a gente? Ninguém pode agradar dois senhores. Por quê? Você há de amar um e odiar o outro. Você há de se submeter a um e desprezar o outro. E ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Louvado seja Deus, meus irmãos.